Olá, espero que você esteja bem. Quero desde já agradecer a sua companhia aqui no canal para mais uma jornada de estudos bíblicos. Se você procura conhecer um pouco mais a respeito da palavra de Deus, você está no lugar certo. Esta aqui é a nossa sala de aula. Bem, eu começo hoje uma série importante de exposição bíblica a partir da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. E essa jornada está dividida em 7 aulas. Então, durante 7 encontros, e cada encontro será em uma semana, nós vamos fazer a exposição dessa carta. Tá legal? E eu espero que você esteja aí com a sua Bíblia na mão, com papel, caneta, para você fazer as suas anotações. E lembrando, se você tiver alguma dúvida, você vai entrar em contato comigo. E por falar nisso, aqui estão as minhas redes sociais e eu peço que você curta, comente, eu peço que você compartilhe. E, como eu disse, se você tiver alguma dúvida, você vai deixá-la nos comentários. Caso você precise entrar em contato comigo por e-mail ou também pelo WhatsApp, tá tudo aí, ó, disponível para você, tá bom? Fique bem à vontade. Mas afinal de contas, o que nós vamos ver na aula número 1? Bom, na aula número 1, sobre essa breve exposição da carta que Paulo escreveu aos Colossenses, nós vamos começar então tendo uma breve ideia, ou seja, um panorama a respeito do mundo do Novo Testamento. Obviamente, é uma configuração diferente da que nós temos nos nossos dias. Tá? Você pode observar aí o mapa. Tá? Então, você tem aí a cidade de Colossos, perto de Laodiceia, mais ou menos uns 17 quilômetros, e você tem aí a região conhecida como Ásia Menor. Então você já começa a ter uma ideia e um retrato de onde Colossos estava, perto de Herápolis, de Filadélfia, de Sardes, as igrejas que aparecem lá em Apocalipse. Tá joia? Nós vamos, então, depois dessa visão panorâmica, entrar na introdução da aula. E a título de introdução, eu quero apresentar a você as divisões desta aula. Então, nós temos aí ó, a autoria, a ocasião da epístola, o local e a data de composição dela, os personagens importantes que nós vamos destacar aqui. Vamos falar também sobre os antecedentes e contextualização, o problema fundamental que levou o apóstolo Paulo a escrever essa carta e, como não podia deixar de ser, vamos abordar também a reação do apóstolo Paulo a esse problema fundamental. Vamos falar então sobre a autoria e a ocasião da epístola, que é o nosso primeiro ponto. Bom, a carta foi escrita pelo apóstolo Paulo enquanto ele esteve preso, muito provavelmente em Roma. Paulo foi preso 2 vezes em Roma. Na primeira vez, ele ficou numa espécie de prisão domiciliar. Ele conseguiu alugar uma casa pelas suas próprias despesas, né, seu próprio custo, e foi-lhe dado, então, esse benefício, né, de ficar preso em uma residência, a prisão domiciliar. Isso acontece mais ou menos entre os anos 60
e 63 da era cristã. Essa foi a primeira prisão do apóstolo Paulo. É muito difícil a gente precisar datas. Então a gente tem que ter um pouco de flexibilidade. Então a gente fala, né, entre os anos 60 e 63. E você pode confirmar isso voltando lá em Atos dos Apóstolos, no último capítulo do livro, capítulo 28. Do verso 16 ao verso 31, Lucas, que é o escritor de Atos, relata essa prisão do apóstolo Paulo por cerca aí de 2 anos. Bom, e a carta foi escrita a partir de informações sobre o surgimento de heresias que ameaçavam a fé dos novos cristãos. Se você estiver com a sua Bíblia aí, eu peço até que você abra em Colossenses 2, versículo 8. Eu estou usando aqui a versão NAA e diz o seguinte: tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então você já começa a perceber que alguma coisa ruim estava acontecendo, ameaçando a igreja, a fé daqueles irmãos. O subitem 1.2 vai falar do local e da data da composição, que eu já pincelei para você. Então, ela foi escrita em Roma, quando da primeira prisão do apóstolo, entre os anos 60 e 62. O dado interessante é que os especialistas acreditam que Colossenses foi escrita, vamos dizer assim, na mesma toada em que Paulo escreveu Efésios e Filemão. E isso é por quê? Porque eles percebem características internas entre essas três epístolas, como, por exemplo, a linguagem, a citação dos personagens, né, como eu disse. Então, são características internas comuns. E isso faz com que eles entendam que Efésios, Filemão e Colossenses foram escritas assim, na mesma toada. Todas elas, sem dúvida, foram escritas enquanto o apóstolo Paulo esteve na prisão. Tanto é que elas são conhecidas como as cartas da prisão. Joia? E aí, o subitem 1.3 vai falar sobre personagens importantes. Bom, a respeito disso, nós podemos destacar aqui Timóteo, aparece nessa carta de Paulo aos Colossenses. Ele foi um filho na fé do apóstolo, né, um discípulo de Paulo, se tornou pastor mais tarde. Nós temos também aqui a presença de Aristarco, que estava preso juntamente com o apóstolo Paulo naquela ocasião. Temos a citação de Marcos, que é o autor do segundo evangelho, e é interessante, né, porque no início da viagem missionária do apóstolo Paulo, Marcos foi junto, né, Marcos, Paulo, Barnabé, porém, no meio do caminho, Marcos, ainda muito jovem, né, talvez imaturo, ele desiste, então ele abandona a equipe missionária, o que causa sim, uma tristeza, uma revolta muito grande no apóstolo Paulo. Ele chega até a discutir com o seu grande amigo Barnabé, e na segunda viagem ele então se nega a levar Marcos. Barnabé queria levá-lo para a segunda viagem missionária, mas Paulo nega e então ele toma a companhia de Silas. Barnabé vai para outro lado, né, fazer a obra de Deus e leva Marcos. E nós temos também a presença de Onésimo.
Onésimo, que vai aparecer lá na carta de Paulo a Filemão. Lembrando que Filemão não é o nome de um lugar geográfico, e sim o nome de uma pessoa. Então, a carta de Paulo a Filemão é endereçada particularmente a essa pessoa, a esse homem com esse nome. E Filemão tinha um escravo conhecido como Onésimo. E Onésimo era um escravo fugitivo. Teve um encontro com Paulo, provavelmente foi levado à conversão por intermédio do ministério do apóstolo Paulo. Então, nessa ocasião aqui da carta aos Colossenses, Onésimo é mencionado, é citado. Um outro fato curioso, aproveitando aqui esse slide, é a gente falar também sobre a carta aos Romanos. Qual é a relação dela com a carta aos Colossenses? É que a carta aos Romanos foi escrita em Corinto, cerca de 4 ou 5 anos antes, mais ou menos aí do ano 56 ao ano 57 depois de Cristo. E durante essa ocasião, o apóstolo Paulo manifestou o desejo de ver esses irmãos em Roma. E veja que ironia do destino. Paulo queria visitar a igreja em Roma, mas não como prisioneiro. E na ocasião em que ele escreve aos Colossenses, né, ele está em Roma, porém numa situação indesejável, como preso. Não como malfeitor, mas por pregar a palavra de Deus e por ser fiel ao seu chamado, ao cumprimento do seu ministério. Tá ok? Então, amados, seguindo em frente, nós temos aqui mais alguns personagens importantes que são mencionados também nessa carta de Paulo aos Colossenses. Lucas, que é o autor do terceiro evangelho de Atos dos Apóstolos, como eu já mencionei. Nós temos também a presença de Demas, né? A menção a Demas. E Demas foi aquele personagem que aparece ao lado de Paulo em 2 ocasiões, é mencionado, mas na terceira vez em que Paulo fala a seu respeito, infelizmente, Paulo tem que admitir que Demas abandonou a fé. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10, a gente lê: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito foi para a Dalmácia. Bem, pelos comentaristas, tanto Crescente quanto Tito parecem que foram para esses lugares, né, Galácia, Dalmácia, essas regiões, cumprindo um ministério a serviço do reino. Todavia, é muito incisiva a fala do apóstolo Paulo a respeito de Demas. Ele fala claramente que Demas amou o presente século. Ele apostatou, ele abandonou a fé, certo? E aí nós temos também Epáfras, que é o fundador das igrejas em Colossos, Laodiceia e Hierápolis. É interessante a gente deixar registrado que o apóstolo Paulo não fundou a igreja em Colossenses. O apóstolo Paulo nem conhecia a igreja. Isso é importante dizer. Então, provavelmente, quem fundou a igreja em Colossos, em Laodiceia e em Hierápolis foi esse companheiro de ministério aí do apóstolo Paulo chamado Epáfras, tá bom? E aí temos uma outra figura interessante que é o Arquipo. Arquipo é, ao lado de Epáfras, um dos líderes da igreja. Colossenses 4, 17, o apóstolo diz: e digam a Arquipo, atente para o ministério que você recebeu do Senhor, cumprindo bem a sua tarefa.
O apóstolo Paulo, ele não tem só um coração missionário, mas ele também tem um coração pastoral, diaconal. E esse aspecto pastoral do apóstolo Paulo o leva a encorajar os irmãos, a reanimá-los. Muitas vezes, por causa de questões pessoais, como timidez, e medo, ou mesmo por questões externas, como perseguição à igreja que estava acontecendo naquela época, algumas pessoas poderiam desanimar, poderiam ficar, vamos dizer assim, amedrontadas, assustadas, né? Com a morte, a perseguição, o sofrimento, ou coisa desse tipo. Então, Paulo, ele encoraja os homens, as mulheres de Deus, né? Ele encoraja os cristãos a, a permanecerem firmes no Senhor, e especialmente os líderes, porque a gente sabe que quando um líder cai, cai um monte de gente junto. O pecado de um líder, a queda de um líder é sempre pior para a igreja, porque geralmente arrasta multidões. Então, Arquipo tinha um chamado específico, né, de liderança, para estar à frente do rebanho, ensinando, pregando a palavra, conduzindo a igreja, e naquela ocasião ao lado de Epáfras. Interessante também que Arquipo é o provável filho de Filemão. Se você abrir a carta de Paulo a Filemão, só tem um capítulo. Então, se você abri-la no versículo 2, você vai encontrar outra menção a Arquipo. Provavelmente ele é o filho de Filemão. E nós temos aqui agora o Tíquico, que é o secretário de Paulo. Provavelmente foi quem ajudou o apóstolo Paulo a redigir a carta, foi quem viabilizou o envio dela à igreja dos Colossenses e por aí vai. Enfim, era um grande ajudador do apóstolo Paulo. Seguindo em frente, vamos falar agora dos antecedentes. Né? O que estava acontecendo ali? Bom, Epáfras e Arquipo, que eram os líderes da igreja, eles se veem necessitados de recorrerem ao apóstolo Paulo para combater as novas heresias sincretistas que estavam surgindo naquela ocasião. Heresias sincretistas são correntes teológicas, tá? Para a gente entender um pouquinho melhor o que isso significa, a gente pode dizer que heresias sincretistas são ensinamentos conflitantes com a doutrina dos apóstolos e que misturavam aspectos de diferentes religiões, como, por exemplo, o judaísmo, religiões de mistério, e misturava tudo isso com filosofias e as crendices populares, as crenças de modo geral. Então, uma coisa é heresia. Heresia é aquilo, falando em outras palavras, é aquilo que fere pilares essenciais da sã doutrina. Nós, protestantes, evangélicos, não podemos aceitar heresias. Não podemos, não podemos. Uma coisa é você ter uma visão teológica diferente, uma visão teológica que não fere princípios basilares da palavra. Tá? Então, nós podemos ter aí escolas teológicas diferentes. Um exemplo bem fácil para você entender é a corrente teológica que trata do amilenismo. Uma outra corrente teológica ou escola teológica diferente é aquela que vai defender o pré-milenismo. E aí você tem o pré-milenismo clássico, né? Por exemplo. E temos também uma outra escola que vai defender o pós-milenismo. Então, são escolas, são correntes teológicas, e a gente pode aceitar isso, conviver com isso.
Agora, heresia não. Por exemplo, o que seria uma heresia? A negação da divindade de Cristo, ou a negação da encarnação do Filho de Deus, a negação da divindade do Espírito Santo. Algumas correntes teológicas tratam o Espírito Santo como uma força abstrata, uma energia, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo é um ser, né? É um ser pessoal, tá? E esse ser pessoal é divino, tem atributos divinos. É a terceira pessoa da Trindade, inclusive. Tá joia? Então, negar essas coisas é negar princípios básicos, pilares da fé cristã. Isso é heresia, nós não podemos compactuar com isso. Bom, falando então com mais especificidade sobre essas tais heresias sincretistas, o que, que nós temos aqui? Elas, né, misturavam o judaísmo com aquilo que nós podemos até chamar como pré-gnosticismo. Eu preciso ressaltar uma coisa aqui. O gnosticismo, na sua essência, ele vai ter lugar no final do primeiro século. E ele vai ganhar muita força, vai se desenvolver no segundo século. Nessa época de Paulo e na época em que a carta foi escrita, a gente pode dizer que o gnosticismo estava sendo concebido, começou ali a ser gerado, os seus princípios começaram a despontar. Então é por isso que eu estou chamando aqui de pré-gnosticismo. Então eu preciso que você admita isso. Se por um acaso eu falar de uma forma mais direta, gnosticismo, entenda dessa maneira, por favor. É o pré-gnosticismo, ele está ainda na sua forma embrionária, mas já está causando sérios problemas dentro da igreja. Tá legal? E aí há uma salada, né, mista, um balaio de gato. Por quê? Porque essas heresias vão começar a misturar rituais, cerimônias, o legalismo vindo do judaísmo com esses princípios aí, né, esse gnosticismo embrionário. E, como se não bastasse, a gente vai ter também aqueles aspectos misteriosos, esotéricos, ocultistas de algumas religiões da época. Tudo isso formando ali uma espécie de Frankenstein, entendeu? Religioso e teológico, tá bom? Essas heresias aceitavam várias formas e referências de adoração. E aí é isso que também vai dar origem ao que nós conhecemos como panteísmo. O elemento grego, pan, significa o quê? Tudo, todos. Então, panteísmo. Tel é também um elemento grego que aponta para Deus, para a divindade. Então, panteísmo é a doutrina, né? É a escola que acredita, ensina, né? Propaga que Deus é tudo. Como assim? Deus é o mar, Deus é o sol, Deus é a natureza, é a floresta, Deus é a chuva, Deus é o sol, Deus é a estrela. Ou seja, Deus se confunde com a criação. E, biblicamente, nós sabemos que há uma grande diferença. Deus não se confunde com a sua criatura. Existem atributos de Deus que são refletidos na sua criação. Mas Deus não é a criação. Deus é eterno. Deus
ele transcende a criação, muito embora ele tenha se manifestado no meio dela, tá bom? Mas isso aí a gente vai desenvolver no decorrer dos nossos estudos. Quinto subtópico é, então, o problema fundamental. Qual era esse problema fundamental? Bom, nós temos aqui a questão do mal, ou seja, a dialética, né, ou o dilema envolvendo matéria e espírito. Nessa visão, a matéria se opunha ao espírito. A matéria era tida como algo ruim, algo mal. E o aspecto espiritual, o lado espiritual, era tido como algo maravilhoso, algo bom, algo pretendido, né? Almejado. A matéria não, a matéria é ruim, a matéria é má, a matéria não presta para nada. Um outro aspecto também é a gente investigar quais eram as propostas desse gnosticismo embrionário. Então, veja, mantendo aí relação com esse primeiro tópico, né, envolvendo a questão do mal, esse gnosticismo embrionário fazia uma separação entre um certo Deus, né, bom, um Deus imaginário bom, e o mundo material. Por que eu digo um certo Deus ou um Deus imaginário? Perceba que eu escrevi até com letra minúscula, porque esse Deus dessas religiões, dessas correntes teológicas, doutrinárias, como esse gnosticismo, ainda na sua fase embrionária, não é o Deus da Bíblia, não corresponde às características desse Deus no qual eles acreditavam e difundiam aí os seus ensinamentos, não são as características do Deus da Bíblia. Então, não há correlação, tá bom? Entre esse personagem criado por essas religiões de mistério, pela teosofia, pela filosofia, e o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, o Deus de Davi, o Deus de Moisés, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, são seres completamente diferentes. Um é imaginário, o outro é real. Tá legal? Mas o fato é que havia então a separação entre um Deus bom e um mundo material. Por quê? Lembra? A matéria era tida como algo ruim, de tal maneira que um Deus bom, um Deus santo, um Deus puro, um Deus justo, jamais poderia ter contato com a matéria. Jamais poderia, por exemplo, conviver neste mundo, porque este mundo é mau. Esse aspecto material da criação é ruim. Então, um Deus bom não pode se contaminar com a matéria, não pode ter relação com, com esse mundo material, senão ele se contamina, ele deixa de ser santo. E ensinavam uma doutrina que privava o homem da matéria para se salvar. Eu já expliquei isso, não preciso repisar essa questão, não é? E aí eles admitiam então o quê? A comelança, a bebedeira e a perversão sexual, como uma espécie de escape. Uma vez que para se salvar o homem tinha que se libertar da matéria e passar a um estágio espiritual tal que atingisse um conhecimento específico e até então oculto, não disponível, não apresentado aos simples mortais, então eles entendiam que eles poderiam, vamos dizer assim, aproveitar o que era possível desse plano material, já que
em certa ocasião ficaria tudo para trás mesmo, e eles iriam se libertar disso, iriam se, né, se distanciar da matéria para atingir esse nível de espiritualidade tal para poder se santificar, atingir o nirvana, esse conhecimento maravilhoso e até então obscuro. Então, eles admitiam esses excessos. É por isso que o apóstolo Paulo, em suas cartas, condena a prática da comilança, né, da gulodice, da gula, porque está associado a esses rituais pagãos, em que as pessoas se reuniam para se reunirem, ou melhor, não para se divertirem naturalmente, se confraternizarem de maneira sóbria, saudável, não. Mas isso acabava em perversão sexual. Tá joia? Por exemplo, em Colossenses 3, de 5 a 6, abra sua Bíblia aí, por favor, a gente consegue ler o seguinte, olha, portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Aí Paulo vai explicar moralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, essa reunião que começava com comilança e bebedeira, acabava quase sempre em perversão sexual. É mais ou menos o que a gente tem aí, vamos dizer assim, né, resguardadas as devidas proporções, o carnaval. Né? O carnaval. E muitas baladas por aí noturnas, né? Que o pessoal anda frequentando aí hoje em dia. Então, o pessoal está ali animado, comendo, bebendo, se divertindo, rindo, daqui a pouco aquilo acaba numa cama, acaba numa orgia, acaba numa perversão sexual. Bom, ainda sobre o problema fundamental, esse pessoal ignorava a moral e a ética. Eles eram inclinados à teosofia e ao misticismo. Albert, o que é teosofia? Bom, eu explico. Teosofia é um sistema religioso de caráter sincrético, místico e filosófico, que busca, através da sabedoria, aproximar-se da divindade para obter o que eles chamam de elevação espiritual. Eu quero destacar que a sabedoria, nesse contexto, não diz respeito ao conhecimento técnico e científico, como nós estamos acostumados. Não. Tem a ver com conhecimento de linguística, de matemática, de física, de astronomia, de química. Não, nada disso. Nada disso. Essa sabedoria aqui é a sabedoria de conhecimentos ocultos, conhecimentos místicos, conhecimentos até então inacessíveis, ou quase isso. Por quê? Porque só eram acessíveis a uma classe especial de pessoas. Nem todo mundo tinha acesso a essa tal sabedoria. A pessoa tinha que ter esse tal conhecimento místico, filosófico, para poder obter essa elevação espiritual. Bem diferente daquilo que se prega no Evangelho. O Evangelho é uma mensagem universal, é uma mensagem que é acessível a toda e qualquer criatura, independentemente da classe social, da classe, da capacidade econômica, do nível intelectual das pessoas. Então, o Evangelho independe de tudo isso. É diferente da teosofia, tá ok? E essa turma também desprezava a divindade de Cristo. É fácil você entender isso, por quê? Porque uma vez
que a matéria é má, que o mundo material é ruim, Cristo, que viveu na terra, jamais poderia ser considerado Deus. Afinal de contas, um Deus bom, um Deus santo, um Deus justo, não se contaminaria com essa matéria, com esse mundo, com a humanidade. A divindade jamais se encarnaria, assumiria uma forma corpórea, uma forma material, jamais. Isso é o conceito deles. Então, eles não podiam conceber a ideia de Cristo ser Deus, ser divino. Entende isso? Eles não conseguiam entender isso. Então, eles negavam que Cristo era Deus. E isso é heresia, isso é um pilar básico do Evangelho. Por outro lado, eles valorizavam o culto aos anjos. Eles acreditavam que esses seres espirituais era quem regia o mundo, o universo. Então, na cabeça dessa turma aí, o que acontecia? Eles precisavam agradar os anjos, satisfazê-los de alguma maneira, para que os anjos, então, se comovessem e fizessem com que o universo conspirasse a favor da humanidade, ou a favor deles especificamente. Então é por isso que eles prestavam culto aos anjos, a esses seres espirituais. E, biblicamente, é proibido prestar culto a qualquer outro ser, inclusive aos anjos. Se você conhece um pouco a Bíblia e já leu o Apocalipse, você deve se lembrar agora de que João, ele teve uma visão assim maravilhosa e ele, no impulso, ele foi se inclinar, foi se reclinar, né, diante de um anjo. E o anjo imediatamente falou o que para ele? Não, 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 levanta. Eu sou conservo teu. Então veja, o próprio anjo negando receber a adoração, culto ou algo parecido. Mas essa turma aqui valorizava. E essa turma não é diferente de uma turma atual, tá bom? Tem muita gente que é contemporânea, né, que está aí cultuando o anjo ainda hoje. Então, cuidado com isso. Bom, diante de todo esse problema, né, de todos esses aspectos aí, a gente tem a reação do apóstolo Paulo. Como é que Paulo reagiu a tudo isso? Veja, Paulo não fica inerte a toda essa problemática, a toda essa heresia aí, não. Ele é enérgico. É interessante que o apóstolo Paulo ele é complacente com algumas questões. Ele é flexível, acho que essa é a melhor palavra. Ele é paciente, né? Ele é moderado em muitas coisas, mas quando se trata de erro doutrinário, quando se trata de quebra de princípios do Evangelho, aí Paulo fica uma arara. Paulo fica igual siri na lata. Ele realmente é enérgico, ele é rigoroso. Ele não deixa barato, ele não faz vista grossa para heresia, aquilo que pode macular o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. E aí, qual é então a estratégia que o apóstolo Paulo adota para defender a genuína fé cristã? Ele então vai fazer ao longo da carta a exaltação do Senhor Jesus Cristo. Colossenses 1, de 15 a 20. Daqui a pouco nós vamos passar por esses versículos, tá bom? Mas fica aqui já o registro. Uma outra estratégia dele é advertir os colossenses. Claro, você vai perceber que Paulo começa elogiando os colossenses, mas depois ele faz uma advertência séria.
É como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, fiquem com os olhos bem abertos para vocês não serem enganados, para vocês não tropeçarem, tá bom? Então ele vai fazer uma advertência. Só a título de exemplo, aqui em Colossenses 2:8, Paulo diz assim: olha, tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, veja, nós vamos, em ocasião oportuna, explorar um pouquinho mais essa questão. Joia? E aí, Paulo, então, vai fazer também a ressignificação do vocabulário e dos conceitos empregados pelos hereges. Por exemplo, os hereges vão falar muito em mistério. Paulo vai explicar que esse mistério que os hereges tanto mencionam, na verdade, tem a ver com o quê? Tem a ver com a revelação de Cristo, que se manifestou de uma forma muito especial à humanidade, encarnando-se e, por consequência, sendo revelado também por meio do Evangelho, ou seja, por meio da mensagem da salvação, por meio da doutrina que tanto Paulo quanto os outros apóstolos pregavam e ensinavam nas igrejas ou por onde passavam. Então, Paulo vai canalizar essa concepção de mistério para a pessoa do Senhor Jesus Cristo e também para o próprio Evangelho, para a própria mensagem de salvação, as boas novas. Tá ok? Então, Paulo vai fazer essa ressignificação. Então, Paulo vai dizer isso, por exemplo, lá em Colossenses 1, versículo 9. Quando Paulo vai tomar emprestado os vocábulos conhecimento, sabedoria e entendimento espiritual. Eram palavras, eram termos bastante difundidos por essas ou por esses adeptos da teosofia, da filosofia, desse gnosticismo embrionário, conhecimento, entendimento. Em Colossenses capítulo 1, versículos 26 e 27, Paulo vai usar uma outra expressão, mistério. Lembra que eu mencionei as religiões místicas, as religiões de mistério, o esoterismo, o ocultismo? Pois é, Paulo então vai falar do mistério, ele vai empregar esse vocabulário. E ele vai dizer o seguinte, olha só, o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. No pensamento dessas correntes heréticas, né, o mistério não era acessível a toda e qualquer pessoa. O mistério era mistério mesmo, era algo, vamos dizer assim, privativo de alguns. E Paulo usa a concepção, a palavra mistério, mas com um significado contrário. Ele vai dizer que agora tudo foi revelado, agora tudo foi manifestado. Ok? E no verso 27 ele diz: a estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Olha só, não é entre os judeus, não. O povo da antiga aliança, entre os gentios. Nós temos que lembrar que Paulo está falando com o gentio, com os colossenses, tá bom? E aí Paulo explica que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Veja que coisa maravilhosa. Então, essa é uma estratégia argumentativa do apóstolo Paulo para combater aquelas correntes heréticas que estavam surgindo naquela época. Tá bom? Bem, para concluir, então, o que nós podemos dizer aqui, pessoal? Olha só.
O pré-gnosticismo, ou gnosticismo embrionário, tá? Você tem que ter em mente o que eu já expliquei a respeito desse conceito aqui. Tentou colocar a matéria em oposição a Deus e alegar a existência de um conhecimento superior para se obter uma certa elevação espiritual, alheio à matéria, né? E aí, a encarnação do Senhor Jesus Cristo fez o quê? Fez o contrário daquilo que essas religiões ou que essas pessoas pregavam. A encarnação do Senhor Jesus Cristo trouxe o Deus transcendente para dentro da nossa humanidade. Ou seja, o espiritual se materializou, dando uma prova que não há essa separação necessária entre matéria e espírito. Tudo aquilo que essas correntes filosóficas, religiosas, enfim, tudo isso que essa turma pregava a respeito da matéria ser má, de Jesus não poder ser divino porque se encarnou, Paulo vai dizer o quê? Que a encarnação de Jesus Cristo jogou tudo isso por terra, porque trouxe sim o Deus bom, o Deus justo, o Deus santo para interagir com a humanidade. E, finalmente, é nas Sagradas Escrituras, queridos, e não em outro lugar, que estão reveladas as verdades divinas para a humanidade conhecer a Deus. Se você quer realmente conhecer a Deus, leia as Escrituras. Se debruce sobre elas. Atente para o que ela diz. Tá bom? E fique comigo aqui no canal também, porque nós estamos só começando esta série de estudos bíblicos a respeito da carta de Paulo aos Colossenses. Outros ainda virão, tá bom? Eu espero aí a sua companhia. E, para terminar, como é que a gente pode aplicar tudo isso à nossa vida prática? Bem, em primeiro lugar, a igreja hoje também enfrenta erros que ameaçam as verdadeiras doutrinas da fé cristã? Eu acredito que sim, a igreja enfrenta. Talvez você já deva ter conhecimento disso, tá bom? E aí, a segunda pergunta decorre da resposta da primeira. Qual é o nosso papel? Qual é o nosso dever em relação a isso? A gente tem que se omitir, ficar quietinho, fingir que não está ouvindo, que não está vendo, admitir que tudo está certo, tudo é relativo, está todo mundo com a razão. O que a Bíblia nos recomenda fazer? Bom, vamos deixar a própria Bíblia responder isso, né? Paulo, mais uma vez, né, quando ele escreve a Tito, então ele diz o seguinte, olha, é necessário que eles sejam silenciados. Eles quem? Os falsos mestres, os falsos profetas, falsos apóstolos. Hoje nós poderíamos dizer o quê? Os falsos líderes, os falsos pastores. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Então veja, nós podemos ser flexíveis com aquilo que é costume, com aquilo que é hábito, com aquilo que é até mesmo uma tradição, né? Aquilo que vem de uma linha teológica, uma corrente teológica, que não fere de morte princípios básicos da palavra de Deus. Agora, quando a questão tem a ver com heresia, ou seja, transgredir o alicerce, as colunas do evangelho, nós não podemos nos calar. Achar que está tudo bem, está tudo normal, está tudo correto. Não é verdade. Joia? Então, já adiantando para você aí, o que vem
na nossa próxima aula? O que você vai encontrar aqui? Bom, nós vamos entrar na análise e interpretação dessa carta. E, obviamente, vamos começar pelo primeiro capítulo. Veremos o autor, destinatário, saudação, e aí os seguintes tópicos: a fé, o amor e o evangelho. Intercessão apostólica, Cristo, Senhor de toda a criação, o senhorio de Cristo no mistério, ou melhor, no ministério do apóstolo Paulo. Tá bom? É isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui e eu peço aí a sua força. Se você gostou, se você pretende me acompanhar nesses estudos bíblicos, por favor, comente, curta, deixe sua dúvida aí, tá bom? Eu vou interagir com você, eu vou responder. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu vou tentar aprender para poder trazer uma resposta aí para a sua dúvida. Tá joia? Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo encontro, se o Senhor permitir. Tchau!